Fala galera do Viver de Pizza, muito bem-vindo a mais uma live aqui pelo nosso canal. Live essa que entra já na semana da pizza, né? Semana que a gente está preparando para vocês várias lives com pessoas especiais, muitas autoridades aí do setor da pizzeria e panificação para conversar com a gente a semana toda e trazer muito conteúdo e em base, né, com essa semana da pizza em ocasião a jornada Descomplicando a Fermentação e Maturação, que é a nossa jornada de 3 aulas grátis que nós estamos a partir de amanhã colocando à disposição. Então você tem tempo, corre lá no link da bio, corre lá no Viver de Pizza no link da bio e se inscreve na nossa aula de amanhã, na quarta-feira. E muito obrigado por todos que estão aí conosco, o Ali Batista, Felipe. Pessoal, vamos compartilhando a live aqui, porque hoje a gente vai falar sobre ingredientes para se diferenciar, ingredientes que vão fazer tua pizza a melhor pizza da tua cidade, da tua região, ou enfim, a tua melhor pizza. E com a gente vai estar ele, o grande amigo meu, grande conhecedor de ingredientes e também do mundo da pizzeria através da Escola Pizzaioli, a Escola Italiana Pizzaioli aqui da Itália, né? Pedro, muito bem-vindo, meu amigo. Olá, tudo bem? Tudo Boa bom? tarde. Boa tarde, boa tarde. E, Pedro, eu estava explicando para o pessoal aqui que hoje a gente vai falar um pouco sobre os ingredientes aí para se diferenciar, né? Como é que a gente pode buscar alguns ingredientes para diferenciar a nossa pizza? Muito obrigado por você ter se disponibilizado. Hoje eu tô gripadaço, cara. Comecei ali meia tarde, cara, tô gripado pra caramba. Mas a gente não pode perder a ocasião de bater aquele papo gostoso, né, Pedro? Verdade. E Melhoras aí, melhoras. obrigado, meu amigo, obrigado. E hoje tem uma coisa especial também, né? A gente quer que o pessoal participe. Vamos ver se tem alguém que quer participar com a gente. Ah, boa, vamos sim. Né? No decorrer aí da nossa conversa, a gente abre para que outros, né, que estejam nos assistindo, possam contribuir. Vai ser bem enriquecedor. Nós pensamos em fazer isso para quê? Para que a gente possa conhecer também a história, um pouco da história das pessoas que estão participando com a gente, que seguem o Pedro, que seguem o Viver de Pizza. Nós queremos bater aquele papo, conhecer o produto que vocês fazem, a região que vocês vivem, qual que é a realidade. A gente quer um pouco fomentar o conhecimento da pizza, né, Pedro? Isso aí. O objetivo dessa live é esse, né? Aumentar essa comunidade. Isso mesmo. Então você pode ir ali embaixo, no linkzinho ali, levantar a mão, pedir para participar. Eu vou estar colocando você online aqui com a gente e a gente vai bater aquele papo, conhecer um pouco você, tá? Então fica à disposição aqui para quem quiser participar e falar com a gente, tá? Vai poder assistir sim, Tadeu pedindo se vai poder assistir depois, com certeza. A gente vai disponibilizar sempre nas nossas redes sociais. E Pedro, gostaria de começar perguntando para você, cara, qual o ingrediente que hoje pode diferenciar uma pizzeria na hora de colocar no menu? Qual é o ingrediente hoje que para você é fundamental para uma pizzeria que se diferenciar? A gente, para falar de um único ingrediente, desvalorizar os outros, né? Eu não sei se eu teria um único, assim, é como você tem aí 3, 4 filhos e pedir para escolher um. É É complicado. difícil. Tem aquele que tem mais a proximidade e tal, mas escolher um, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é continental. E cada região nesse país tem o seu insumo, né, seu ingrediente bem característico. Então, vamos, para ilustrar, de repente na região ali do Rio Grande do Sul, o pinhão é algo que a gente pode explorar, né, de alguma forma, ou mais para o norte, a gente pode usar ali o jambu, como foi feito uma vez numa consultoria, que é uma erva que deixa a boca formigando, né? É uma sensação assim, bem interessante. Interessante. Aqui em Garopaba, eu conheci um produtor, na verdade de pitaia, mas ele tem alguns pés de limão caviar. Então também é um insumo, não é típico daqui da região, né? Se eu não me engano é da Nova Zelândia, mas é um insumo hoje bem valorizado no mundo da gastronomia. O quilo dele pode chegar a R$ 2.000. Claro que nem todos esses insumos tão caros
vão garantir uma pizza com diferencial. Então, às vezes, a gente consegue fazer um trato, vamos dizer assim, né? Uma preparação simples, como eu uso nos exemplos, como exemplo, né, nos cursos que eu ministro, um picles de cebola, se você colocar um gengibre, já vai dar um quê ali que o teu cliente vai ficar tentando descobrir o que que é. Aquela picância, ao mesmo tempo tem um frescor. Então é muito da região, né? E o grande barato da gastronomia, como eu falo, é poder explorar todos os sentidos, desde a visão, o olfato, o paladar, né? Principalmente o paladar. Eu acho bem interessante o fato de que você, às vezes, por você observar em um outro ângulo, sabe, tentar encaixar, fazer, às vezes você pega o queijo, dobra de um jeito diferente, dá todo um efeito, Sim, coisa sim. diferente, né? Então, por exemplo, a mortadela, né? Mortadela, para mim, é um embutido que eu finalizo. Eu prefiro finalizar a pizza com a mortadela. Tem uma clássica aí na Itália, né? Que é stracciatella, mortadela, pistache, com a raspinha de limão siciliano. Então, é uma pizza que, de repente, se você for incluir ela no teu cardápio, tentar enxergar ela de uma outra maneira, né? Fazer uma releitura, que é um termo que eu uso bastante. Então, no lugar do pistache, da farofa de pistache, preparar um creme de pistache, no lugar do limão siciliano, de repente buscar algum outro elemento ácido. Primeiro, acho que precisa entender o contexto de cada ingrediente desse. Qual é a participação dele na pizza, naquele prato? O limão tá o quê? Só para deixar ele amarelinho? Não, ele traz uma acidez, né? Exato. Que vai contrapor a gordura da mortadela. Por exemplo, tem alguns colegas que colocam a mortadela, já que eu estou falando nela, no forno antes, né? Leva ao forno. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que ela escurece, fica um pouquinho mais resistente, assim como o presunto Parma, né? O presunto cru. Qualquer presunto cru, Ramon, Parma, Uhum. eu gosto de finalizar, porque no meu paladar eu percebo que intensifica um pouco mais a salga. Ele perde umidade e aquele sabor salgado dele, né, que é o conservante dele, sobressai. Uhum. Agora, se eu busco na minha pizza dar um pouco de crocância nesse elemento, né, o presunto parma, como a gente está falando, eu posso fazer um crisp de parma. Mas aí eu vou quebrar no finalzinho, jogar um pouquinho, só para dar um tchan, né? Aí o objetivo ali é dar crocância. Eu vi aqui na Itália, em alguns restaurantes, o pessoal fazendo a crosta, né? Uma crosta de grana. Então, o que que ele fazia? Ele botava uma panelinha bem pequenininha, assim, bem pequenininha, na chapa, deixava esquentar bem e aí ralava o queijo em cima e deixava derreter. Daí, depois, o que ele fazia? Pegava aquela panelinha, colocava do lado, assim, para esfriar, colocava... Não lembro se Tá? gelava, né? Daí, endurecia, aí depois ele fazia a salada dentro daquela crosta de grana, assim. Daí a pessoa comia assim, mil grana. Muito Então, interessante. assim, não, então, muitas vezes as pessoas acham que levar elementos caros, nobres, o que for, é o que vai valorizar a tua pizza. Uhum. E nem sempre. Né? Numa turma que eu ministrei o curso de potencializando o seu cardápio de pizza, né? Que o foco é esse, é pensar no cardápio, Uhum. na composição, na montagem, harmonização de ingredientes. Uhum. Tem um aluno, que eu não sei se ele está aí, se ele estiver aí, por favor, levanta a mão, que a gente vai trazer ele para o jogo, que é o Jaime. Jaime. Ele é aqui de Araranguá. Se não chegou, deve estar chegando por aqui, é de Araranguá. E eu lembro que na ocasião do curso ele comentou que tem um mel na região da cidade dele, lá na região, né? Aqui de Araranguá, se eu não me engano, é Santa Catarina, Uhum. que foi premiado. E é um mel bem característico daquela região. E ele chega a ser até escuro, bem escuro, sabe? Então, por que não utilizar esse mel dele, por exemplo, numa pizza de pera com gorgonzola e mel? Ou na pizza de figo, gorgonzola e mel? Ou uma pizza até mesmo com um embutido mais picante, mais forte, como o pepperoni, e esse mel. Então, assim, eu acho que é interessante para quem está desenvolvendo o cardápio conhecer a região, conhecer fornecedores e listar,
né, e ver, identificar aquele produto, aquele insumo que traz características daquela região. Pedro, uma coisa, o Pastificio Maltagliati falou que chegou, boa noite para vocês todos. O pessoal chegando aqui, teve um rapaz aqui em cima aqui, eu não vou lembrar o nome dele, Paulo Alves, falou que a mozzarella tem sabores e sabores. Assim, no sentido da qualidade, você quer dizer? Aí no Brasil, como é que é? Eu acho que é da maturação, né? A salga, a maturação, a safra, né? Dependendo da região. Uhum. Por exemplo, aí na Itália, a gente na região sul é bem característico o mozzarella, né? Que é feita com leite de búfala. Já o norte, a fior di latte, Fior di latte, que é né? feito com leite da vaca. Uhum. Então, aí é bem distinto, né? Esses polos, esses extremos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, dependendo da região, pode ser que o pasto dê mais gordura ou não, ou o pasto está mais fraco, e depende um pouco mais da ração, né? Então, da alimentação, assim, não é forçada a palavra, não seria essa, mas... Então, claro, tem algumas regiões que produzem queijos de qualidade, né? E a gente sabe, aqui, na região de Minas Gerais. Então, falando de queijo, por exemplo, a região ali da Serra da Canastra, se a gente quiser, só na Serra da Canastra você tem Salitre, Araxá, você tem algumas outras localidades que trazem personalidade para aquele queijo. Uhum. Eu estou falando de outro queijo que não é a mussarela. Mas a mussarela, sim, há essa variação. Depende do tempo de maturação dela, da safra, né? Desse período, né? Que foi feita a coleta ali do leite, o trato. O pessoal tem o costume de usar repolho aí, usar, por exemplo, na pizza nozes, ou vamos dizer assim, que eu vejo também abobrinha, a gente usa bastante aqui. Como é que é a questão Sim. dos legumes e tubérculos, assim, né? Porque a batata aqui vai como arosto, né? Basicamente aqui é abobrinha e berinjela, né? Que entra bastante, assim. Mas também é isso, abobrinha e berinjela sempre chapeada, né? Para ficar aqueles frisos. Então não se tenta ter algo original. Eu tive uma pizzaria por um período e eu fiz uma pizza de abobrinha, camarão e rúcula, ok? Tinha a picância da rúcula, tinha um pouco adocicado, aquele tom mais alaranjado do camarão para contrapor ali com o verde da rúcula e a abobrinha que basicamente não tem sabor. Sendo assim, eu cortei ela em cubos pequenos. Boa. Para fazer uma brincadeira com o prato que tem aqui, que é o camarão com chuchu, né? Então, o chuchu é um legume que a gente geralmente corta ali em cubinho. Então, foi feita essa brincadeira, né? Uma liberdade poética, como a gente fala aqui, né? E, cara, houve muitas reclamações, assim, no início, sabe? As pessoas pediam, esperavam aquela... Óbvio, na época o meu cardápio não tinha foto, então é importante ter a foto da pizza para o cliente não ter essa surpresa. Uhum. E várias vezes eu fui à mesa tentar justificar, né, explicar o motivo da abobrinha ser cortada assim. E uma outra questão, não só de brincar com essa questão do chuchu, é deixar ela mais al dente, não deixar ela tão molinha, sabe? Então havia uma certa resistência ao mastigar aquela abobrinha. Era uma abobrinha que ia crua no forno, então ela voltava, saía do forno e mantinha uma certa resistência. Então, isso a gente pode explorar bastante, né? Entender o ingrediente, o insumo, o ingrediente que está nas nossas mãos e o que a gente pode fazer com ele. Eu vi que entrou aí um amigo meu, um irmão meu, o Ricardo Ciccelli, lá de Búzios, região do Rio, e ele é um cara que também vem com um cardápio bem autoral. E eu acho que a proposta, a tendência, vamos dizer assim, é isso, né? É ser um cardápio cada vez mais com a cara da pizzaria. Com a cara, com a identidade da pizzaria e de quem assina o cardápio. Fala-se muito em massa autoral, blend de farinha, e volta a afirmar aqui, e por isso que é importante essa nossa live, né? Acabo esquecendo sempre o topping, né? Então não adianta você desenvolver uma massa orgânica, com farinha orgânica, com não sei quantas horas de maturação, fermentação,
como vocês vão falar aí nos próximos dias, hidratação. Tá E aí, no- na hora do toque, é o repeteco do vizinho. É a calabresa, é a portuguesa, é a, né? Então, Sabe, isso não traz nada de original. perfeito, perfeito. Boa, ótima colocação que você fez. Até, inclusive, eu gostaria de dizer assim, tipo, que aqui, quando nós começamos a pizzeria, por nós não ter nenhum conhecimento, nenhuma experiência em outras pizzerias al talho, como no nosso caso da nossa, a gente fez muita coisa diferente e a gente não percebeu. Por exemplo, essa cebola caramelizada que a gente fez e colocou em cima da pizza, depois a gente colocou um bacon para contrastar o doce da cebola com uma carne, aquela com flor de abobrinha que a gente colocava. Na flor de abobrinha, eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui na Itália, quando eles vendem a flor e uma abobrinha mini, tipo um dedo, assim, um pedacinho, uma abobrinha, né? Aham. né? E essa abobrinha a gente picava ela, tipo, meio que de transversal, assim. Ficava linda, cara. Aí a gente botava flor, colocava todos aqueles pedacinhos e colocava por cima a glace de vinagre balsâmico. E Sim, é aquele mais um xarope, tipo assim, né? E aí, é uma redução. Uma redução. isso, aquela redução, mas eles já vendem pronta aqui, né? E aí, cara, Aham. fez um sucesso, cara. Assim, para ser sincero, a flor, ela é mais para os olhos do que para o gosto, né? Sim, sim, sim. Já a abobrinha, como a gente botava ela embaixo, a gente fazia tipo uma caminha dela ralada, depois a gente botava em cima as cortadas, cara, dava um sabor ao mesmo tempo suave, por causa da abobrinha, que nem você falou, tem quase gosto de nada, mas ela, né, ainda tem um gostinho, dependendo da abobrinha que você escolhe. Cara, com aquela glace, cara, do vinagre balsâmico, matava a pau. Sim. Totalmente vegetariano, totalmente vegano. Então é uma coisa interessante também para você pensar, né, aí para as pizzerias aí dos nossos amigos. Obrigado, Luan Rubio, por participar também. Então, o pessoal inteiro, o Piloceto está participando, Piloceta, Tranquilo. tem o Ramon também, Ramon Seco participando. Bom, pessoal em peso aí. É. Então, eu acho que você tem um olhar assim um pouco mais amplo, né, do que está na sua região. Não, o olhar não é para o vizinho, né, para o concorrente, ver o que tem no cardápio dele. Isso é Eu importante. fiz uma consultoria em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente já conversou, né, sobre isso. E fica dentro de um parque temático de flores, a pizzaria. E uma das pizzas, cara, basicamente é a pizza bianca, sem molho. É a mozzarella de búfala. Se eu não me engano, gorgonzola. Um pouquinho de alho, a pedido do cliente, um pouquinho de alho do proprietário do parque. E para finalizar, ia ao forno, né? E para finalizar, a gente trabalhava com as punks, né? Que são aquelas plantas alimentícias não convencionais. Então a gente usava capuchinha, usava amor perfeito, o que é da época. E a gente ia lá no jardim, colhia lá na horta, no jardim, e finalizava a pizza. Então, você poderia ser um dia que você estivesse lá com a sua esposa passeando, ser o amor perfeito, mais roxinho. Que No massa. outro dia, capuchinho, puxando para amarelo, para laranja, para rosa. E aí, qual era a jogada? E o nome dessa pizza é o nome do parque, né? Mátria. Por Olha, quê? Então, para a gente vender esse conceito de que tudo é colhido, né? Todas as folhagens e manjericão, alecrim, é tudo colhido na horta ou no jardim ali do parque. Então é fantástico. isso. Se vende muito ou não, não sei, porque para algumas pessoas a gorgonzola com alho pode causar uma estranheza. Uhum. Mas tem esse elemento surpresa ali, que é essa florzinha colorindo tudo, né? Encerrando, fechando, finalizando. Muito massa. Pedro, a Regina Célia pediu kombuquira, colocou um acento de interrogação. O que é o kombuquira? Eu não sei, sinceramente. Combuquira? Cambuquira. Pessoal, Cambuquira? o que é uma cambuquira? Bom, vamos lá. O Luiz Outra vez, porque vai de região, não sei, né? de região. Aqui a tangerina é mexerica, é É, tangerina, ah, só amanhã tem 20 tem nomes várias coisas. lá no sul do Brasil, né? Cambuquira não é estranho esse nome, não. Cambuquira, vamos Mas ver não me isso aí. Mas daí teve tanto coisa.
E teve o Luiz também, o Luiz falou o seguinte, eu faço uma com cebola caramelizada e cream cheese. A Filadélfia, eu acho que é o cream cheese que ele está falando. Qual que é para você, assim, Pedro, a base, assim, para um gosto de pizza? Tem que ter o azedinho, salgado, ácido. Qual que é esse jogo, assim, que você acha que é interessante? Eu acho que na montagem de qualquer prato, né, e a gente está falando aqui de pizza, é interessante ter um pouco de acidez. E a acidez vai ativar a salivação. Desculpa, Então, isso cuidado. pode vir, de repente, no próprio tomate, pode vir numa redução de balsâmico, como você falou agora há pouco, pode vir na raspinha de limão, pode vir, enfim, uma infinidade. E aí é brincar, né? Você brincar um pouco. Aí você tem que ver qual é o propósito ali daquele prato, né? O que você quer levar de experiência para aquela pessoa que vai consumir aquela pizza. Então você pode trabalhar com opostos, você pode trabalhar com a crocância e cremosidade, o doce com o salgado, a acidez. Pode levar um alimento, eu gosto muito do elemento agridoce, né? No prato, principalmente na pizza. Então, assim como você, né, na sua pizzaria, eu lembro muito bem dessa pizza de cebola agridoce que vocês fazem com bacon, né? Então, com certeza aquele bacon ele está entrando ali, tem a gordura dele e a cebola, ó, deu até água na boca, de lembrar. E aí aquela cebola agridoce contrapõe com essa gordura do bacon. Tu vê que Então, muito bem com a carne, né, Pedro? Desculpa te interromper, até o Pilo não, respondeu. fica à vontade, fica à vontade. O Pilo falou que é o broto do pé de abóbora, cambuquira. A camuqueira? Muito massa. Eu nunca vi, eu sinceramente nunca experimentei, nunca vi. Deve ser bom, sei lá, eu acho que tudo que tá na cozinha ali dá para provar. Fiquei até com... Então, eu fiz uma vez uma receita pro YouTube, o canal do YouTube, onde eu usei o talo da cebolinha. Olha, Era um talo roxo, bem interessante. E aí eu cortei como se fosse uma cebolinha mesmo e finalizei ali a pizza. Então é isso, a gente tem que ficar com o olho um pouco aberto quando a gente for no mercado, quando a gente for numa zona aí de produtor, né? por No exemplo, mercado produtor. uma outra coisa que eu acho interessante aqui, que a base da cozinha, assim, ela tem algumas misturas que levam alguns nomes que servem de base para muitos pratos. Tipo o sofrito, né? Sofrito um preparado, um frito de cenoura, cebola e sédano. Sédano é o... Como é que é? O safrão aí, eu acho que é. Safrão. Isso. Safrão é zaferano, né? Não é o açafrão, então. Não é o açafrão. É outra coisa. Cara, é complicado. Quando eu não lembro o nome em português. Não é o gergelim? Mas é Não. o sédano. É o sédano. Ele é tipo uma arvorezinha assim. Cara, sédano, pessoal, por favor. Desculpe, deixa eu botar aqui no Google. E aí, essa mistura frita, cara, dá um gosto já especial, entendeu? Aí o cara pode bolar um esquema assim, fazer um sofrito, fazer como base, entendeu? Para outras coisas. Por exemplo, já pensar fora da caixa seria, por que eu não faço um preparado? A minha cebola caramelizada, ela leva uma esfumata de vinho, ela leva um pouco de uveta, que a uva passa, ela leva um pouquinho, eu usava o pinole também, que é aquele pinhãozinho pequenininho, né, da pinha. Sim, sim, sim. Então, cara, é aquele jogo, entendeu? E se você tiver uma cozinha à disposição, então, meu amigo, fantástico. Aqui, dependendo da região, a gente não vai ter a facilidade de ter o pinole, né? Olha só. Nem por ter o fornecedor próximo, até questão de custo. Mas a Aham. gente tem outras alternativas que podem substituir o pinole, né? Outros, sei Qual lá, castanha, nozes mesmo, castanha, que a gente utiliza muito no peixe, porque o pesto clássico é feito com pinole, né? O basílico, alho, pinole. E aqui a gente acaba fazendo essas adaptações, né? Que muitas vezes dão certo. Então eu acho que a gente pode se aventurar, né? Não precisa ter receio de tentar substituir um ingrediente na ausência, na falta de um outro, mas sempre pensando e entendendo o que você tem em mãos, né? Para você trabalhar. Uhum. Então, o Pacific falou que é o aipo. Acredito que seja o aipo, sim. É o aipo. Aham. Que é o... Fazer o sofrito. Isso, que é aquele pro sofrito. É interessante. Cara, olha, eu acho que uma coisa interessante, assim, que eu sempre vejo aqui na Itália também, é tirar o tomate.
que você acha? A maioria dos chef's tables ali que estão na Netflix, né, falando sobre pizza, não usam o tomate, cara, a massa de tomate, né, a passata de pomodoro na pizza, dizendo que tira o gosto dos outros ingredientes. E eu, particularmente, acho que o tomate em grande quantidade, tem pizzaiolos que exageram, né? Além de ficar uma massa muito molhuda, assim, que o molho cai, fácil de o cara comer com a mão, teria que tomar um certo cuidado na quantidade dos ingredientes também que se usa, né? Cara, depende muito do. Então, isso. Você precisa entender até onde o tomate ou a passata, né, a polpa, vai interferir no resultado final ou na composição geral ali do que você está elaborando. Uhum. Então, por exemplo, uma pizza que vai stracciatella, né, ou, sei lá, uma ricota, eu não colocaria, eu faria uma base branca, tá? Por Ah, quê? Porque senão aquele molho com a stracciatella vai ficar um tom meio rosé. Então, uhum. para mim, não é do meu agrado, nem visualmente e nem de paladar, né? Uhum. Então é isso, é você pensar o que você quer. Aqui, por exemplo, aí, né, na Itália, tem a famosa Friarielli salsicha, né? Que é uma base branca. Mas Exatamente. aqui no Brasil a gente coloca, alguns pizzaiolos colocam a base de tomate, a base vermelha, mussarela, e tudo bem, tá tudo certo. Nesse caso, eu não vejo problema, salvo se você estiver querendo reproduzir uma pizza clássica italiana. Aí você está errando em colocar. Mas Exato. você pode ter essa liberdade de colocar no seu preparo, né? Porque nesse ponto vai trazer uma acidez e não tem nenhum elemento ali que vai brigar, no meu ponto de vista, assim. Uhum. Pelo contrário, a gente até tem um contraste ali do verde e vermelho, né? O verde do Friarielli com. Uma... Explica, por favor, o que é o Friarielli para quem está nos assistindo aí. Agora, assim, o Friarielli, até onde eu sei, agora eu até vou confirmar se é, porque eu tenho aquela dúvida cruel que sempre ficou, Ah, é a folha da beterraba, até onde eu sei. é? Exatamente. Cara, aqui, pois é, aqui pra gente é o brócolis, ele é muito parecido com o brócolis, Ah, né? é parecido, né? Ele é A parecido. gente até brinca aí que friarielli é o brócolis napolitano, mas na verdade é uma verdura, que eu não sei se é ali próximo da Não, família, e visualmente parece o nosso brócolis, né? vou até mostrar aqui, Pedro. Essa aqui é a foto, ó. Acabou. Esse aqui é o brócolis, ó. Vamos ver se aparece aqui, ó. Aham. Ele é parecido com o brócolis, nada a ver com beterraba, pessoal, tá bom? Fake news, vou fazer um teste aqui. É um parente distante da beterraba. Não, ele é uma verdura parecido com o brócolis, sim, mas ele não faz aquela cabeça, né? Ele não fecha assim aquele, E cara, é uma delícia, é uma delícia. Eu particularmente adoro, cara. É muito bom. E Eu também adoro, eu também gosto bastante, entendeu? E é isso. Aqui, geralmente, não vem in natura, ele vem numa conserva de azeite, alho e pimenta, né? a gente encontra muito em Também, todas as duas versões, assim. aqui não, aqui é só em conserva. Então, isso que a gente tem que ver. Quando a gente tira ele da conserva, geralmente a gente deixa drenar ele um pouco, para perder um pouco aquele óleo todo, né? O azeite, no caso, para não esparramar sobre a pizza. Uhum. E, então, ele tem o elemento ali, naquela conserva, que é o alho, que traz uma característica para esse produto. Então, isso que a gente tem que estar em mente sempre, né? Tem que estar pensando. É isso aí, é isso aí. Obrigado pela participação aqui do chefe Mancuso. A gente teve um bate-papo fantástico semana passada também. Falamos Ah, tá. sobre pão, sobre fermentação, maturação, enfim. Pastificio Maltagliato fala que o importante é o equilíbrio, e realmente, né, eu acho que é o equilíbrio entre você respeitar uma cultura e você também fazer um prato que é essencialmente teu, um gosto que é essencialmente teu, que tem uma identidade, né? Afinal de contas, a pessoa vai na tua pizzeria, ele quer comer, não é só pela base que ele vai porque você tem alguma coisa diferente, uma coisa mais que chama, né? E uma outra coisa que eu tinha para te perguntar, cara, como que você vê essa questão assim de um menu, qual seria o tamanho máximo, assim, porque aparece, até que na Itália tem esse negócio, né? Quanto mais gosto eu oferecer para o meu cliente, melhor é.
entendeu? Só que nem sempre, cara, é interessante. Eu vou lá, pego um ingrediente e distribuo ele, digamos, eu faço, vamos dizer assim, cinco pizzas, onde eu só mudo praticamente É. né? Você me entende? Então, eu acho que, então, eu te entendo. As pizzarias mais antigas, né, mais tempo aí de casa aberta, tinha esse entendimento. Quanto mais opções no cardápio, melhor. Então, eu brinco, né? Tinha pizza de milho, palmito, presunto, milho, ervilha, presunto. Milho sem ervilha com presunto, presunto sem ervilha com milho. Mas então ali já tem uns 10, entendeu? Então, Exato. assim, hoje, cara, na minha pizzaria, eu trabalhava com 12 sabores. E eu procurava isso, procurava identificar um ingrediente e valorizar ele numa pizza. Então, você quer o friarielli? É numa pizza. Você quer o camarão? É na outra pizza. Você quer, sei lá, um queijo diferenciado, uma gorgonzola dolce ou picante e tal, numa outra pizza. Você quer usar... Eu usava muito a escamorza defumada no lugar do provolone. Por quê? Para mim, tá? Na minha percepção, ela traz aquele elemento do defumado, da fumaça, mas vago, assim, não é aquela coisa tão presente, tão marcante quanto o provolone. Então você tinha essa sensação de algo defumado, sabe? Mas sem saber muito bem aonde, de onde vinha. E Show. também, no início eu recebi bastante crítica. É isso, o consumidor não estava preparado para elementos diferentes, assim. É sempre Então, assim, a quatro queijos tem que ser mussarela, gorgonzola, provolone, catupiry. Não sai disso. Ou parmesão. Não sai desses quatro queijos. E a gente é rico em queijo aqui, cara. A gente tem uma variedade absurda. Eu fiz uma vez um cardápio com um cliente lá em BH. Cara, o que eu tinha de fartura, assim, de queijo para explorar numa quatro queijos, por exemplo. Então a gente foi muito ali na Serra da Canastra. É o que eu falei logo no início da live. É procurar aqueles produtores, né? Procurar os ingredientes que são da região e valorizar isso, né? Isso vai trazer personalidade ao teu cardápio. Então, te respondendo, eu acho que tá aí, cara, uns 15 sabores no máximo, para mim já é muito, né? Mas com essa chegada, com esse crescimento, né, da pizza, dessa abertura, né, das pizzarias napolitanas, essa percepção de cardápio mudou um pouco. Então, tem pizzarias com 9 sabores, 6 sabores, não passa de 10, 12, né? E é isso. E, claro, isso também otimiza o teu estoque, né? Que você tem um elemento que, de repente, você pode trabalhar em duas pizzas. Então, eu posso ter uma pizza de presunto, sei lá, com catupiry e azeitona, e ao mesmo tempo esse presunto pode ser uma pizza um pouquinho mais refinada, vamos dizer assim, com alcachofra e finalizado com broto de beterraba. É o mesmo elemento que eu dou dois pratos. Torna-se uma pizza mais simples, quando eu coloco catupiry e azeitona, e eu dou um toque um pouco mais refinado. Não gosto de usar a palavra gourmet, mas um toque um pouco mais refinado, quando eu levo a alcachofra. E aí, pensando nisso, né, nessa composição da alcachofra com o presunto, eu tenho a acidez da alcachofra, que aqui é muito comum a gente comer, né, consumir ela também em conserva, então traz um pouquinho do vinagre, traz um pouquinho do vinagre, né, ali daquela acidez do vinagre, e contrapõe ali com a gordura com a sal e a gordura do presunto. Vocês encontram cogumelos aí, pelo menos na tua região? Você também viajou bastante? Cogumelo? Sim, sim, sim. Mas então, cogumelo basicamente basicamente são três assim que mandam aqui, né? É o shiitake, acho que é Delicioso. o primeiro lá, o shiitake, consumo, né? O shiitake. Falo isso em pizza, tá? Sim. Depois ali o shimeji e o Paris, né? Que a gente tem ele in natura, que é o Paris, ou ele em conserva, que vira o nosso champignon. Ah, ok. Tá? Então, basicamente é esse, é o Paris, shiitake e o shimeji. Show. Salvo um alimento, ou, claro, dependendo da região, o cara consegue um ou outro tipo de cogumelo.
Então, já teve clientes, já tive casas que a gente fez trabalho com fungo, né? Então, tem que hidratar o fungo. Porto Belo também. Não, Mas, usa muito, sim, eles têm muito porcini, assim, Fortini, eu moro numa região muito perto da montanha, né? Então as pessoas costumam ir atrás de trufas com os cachorros e atrás de cogumelos. Então cogumelo. tem muito conhecido meu, até tem um português aqui que cuida de um bosque dentro da casa, de uma grande propriedade que ele faz jardinagem e ele tem assim, praticamente um bosque, né? Então ali, cara, eles chamam de chiodini, preguinhos, né, em italiano. E eles são realmente uns preguinhos assim bem pequenininhos com umas assim, tipo O meio, talinho, né? cara, que delícia, cara. Aqueles os cogumelos assim tem realmente uns que tem gosto de carne, cara. É incrível. Eu não sei se aí na Itália tem, mas aqui no Brasil tem um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Vida. Ah, Você conheço. lembra? Que é um carrinho, aí você bota o pininho, aí você vai montando a família, vai percorrendo. Já, Eu já acho que é basicamente essa pecinha, né? É um bastãozinho tá com a também cabecinha, né? Não um é? aberto. É, parece um prego mesmo. Prego mesmo. Então, claro, se a pizzaria for um restaurante, uma pizzaria tiver essa proposta bem italiana, enraizada, com um restaurante italiano, aí você vai ter o Portini, você vai ter o Fung, você vai ter o Portobello com mais facilidade. Mas, a grosso modo, nas pizzarias em geral, pelo menos as que eu passo aí, a gente vê muito isso: shiitake, shimeji e o Paris. E depois tem que falar também assim que o cogumelo é uma coisa relativamente perigosa, né? Aqui, logo que eu cheguei, sim, 2003, e, cara, logo depois que eu cheguei aqui, eu vi na televisão a notícia, tinha uma família no Trentino, no Alto Adige, bem no norte ali, onde tem muita montanha. O pai foi, eles falam ir a fungo, né? Eles vão à caça de cogumelos e, Aham. cara, intoxicou a família toda, mano. Morreram, tipo, 4, 5 pessoas da família. Ele, a mulher, E, filhos. Porque ele pegou uma variedade, toda variedade de cogumelo tem uma variedade tóxica, muito parecida. sim, sim, sim. E aí, cara, nossa, eu morro de medo, sabe? Não é de qualquer pessoa que eu pego, né? Assim, porque você, às vezes, né? Eu fico muito receoso, sabe? E Não, também digo. na escola de cozinha, o professor falou assim, que o meu chefe tinha falado assim, cogumelo não como. Não como por quê? Porque o custo-benefício é muito baixo. Tipo, você vai comer um cogumelo, ele tem pouca propriedade nutritiva, tem pouca substância, o gosto às vezes nem é tão assim. Sim, Quantidade de risco que ele traz para a saúde por, né, ter esses aí e tal, é um pouco exagerado na minha opinião, mas tinha sim, essa, sim. é legal a Essa gente visão, essa visão dele, aham. não dele. E interessante, cara, interessante. Ó, tem alguns comentários aqui, até gostaria de fazer, porque o pessoal perguntou aqui, ó. Vocês acham que os clientes ainda resistem muito às novidades? Aqui na Itália, sim. Aqui na Itália, os caras Aqui também. é um Aqui duro, mano. também. Difícil você fazer. Eu sempre recomendo colocar essa novidade, né? Se for muita novidade, como a pizza do mês, ou a pizza da semana, algo assim para o cliente. Porque vai ter aquele cliente que é curioso, eu sou um que gostaria de experimentar, mas eu tenho duas ou três ali que são as minhas, que estão na carta na manga, né? Pro... Então, né? Então, na dúvida, vou na marguerita, na dúvida, vou na calabresa. Mas acho que vale, acho que vale. Mas é isso, é pegar, por exemplo, uma pizza de calabresa, que tradicionalmente aqui no Brasil, nem sei, né, na Itália não tem, né? Mas a pizza calabresa aqui, que é a linguiça calabresa, azeitona preta e cebola, é um clássico nosso, tá? Campeã de vendas, assim. Então essa tem que ter no cardápio. Agora, se eu pego essa minha cebola, faço uma cebola agridoce. Se eu pego essa minha cebola, faço um picles de cebola com gengibre, como eu falei no início. Se eu pego, ao invés de botar a azeitona, eu faço um tapenade, que é aquele patezinho, né? Que é muito utilizado aqui na pizza, que eles chamam de caprese. Uhum. Então, assim, no meu cardápio, por exemplo, poderia ter, falando daquela de enxugar o cardápio, poderia ter uma pizza de calabresa, cebola e essa tapenade, né? Que é esse patezinho de azeitona e alcaparra, e usar essa mesma tapenade na caprese, que é uma pizza que a gente dá esse nome aqui no Brasil.
que é o tomate, uma rodela de mussarela, né, de búfala, o basílico, o manjericão e esse patê de azeitona. E aí é montado, né? É montado na pizza. Então é um elemento, a tapenade, que você consegue trabalhar em dois sabores. Diminui o seu espaço, né, para armazenagem, tudo. A operação fica mais ágil. Mas eu acho que sim, eu acho que ainda há receio, né? Assim, do novo. Se a gente for muito, mas vai muito da proposta da casa, sabe, Thay? Uhum. Porque se é uma casa mais conservadora, realmente, o público mais conservador, uma faixa de idade, né, assim, sei lá, acima de 40 de repente, vai ficar mais no que já está habituado. Agora, você pega uma proposta, como estão vindo as pizzarias com a pegada, né, napolitana, com um público mais jovem, mais disposto a experimento. Eu acho que na última live que nós fizemos, eu citei uma consultoria que eu fiz no Rio, né, na pizzaria chamada Cobre. O cardápio é 100% autoral. Olha que interessante. Claro, tem esses elementos, assim, então, a de calabresa, por exemplo, ele usa calabresa e o mel picante que é feito na casa. Então, aquele mel fica em conserva, tem as pimentas que eles preparam e fica em conserva determinados dias, Pô, cara, deve ficar bom. poder... então é uma calabresa com mel picante. Tem uma marguerita deles, também, é uma versão que foi feito um pesto. Então, a gente consegue dar uma releitura tendo essas pizzas mais tradicionais, né, como uma referência, ao mesmo tempo a gente consegue dar personalidade ao prato, né, à pizza, no caso. Por exemplo, eu vi o Dani fazendo uma pizza essa semana retrasada, eu acho passada, ele postou alguma coisa nos stories dele. Dani Branca, obrigado por estar presente aqui. Vi que o Marcos do Pão também está participando, obrigado por participarem, pessoal. Aí, durante a semana nós vamos ter lives com ele, pessoal. A gente, logo, depois eu vou falar, né, mais pro final da live eu vou falar sobre as lives da semana. Mas só falando sobre essa publicação do Dani, ele postou um ovo curado, né, que ele deixa no sal e ela diminui, né, ela concentra. Cara, bomba. É uma bomba, é a coisa mais boa. E, Por exemplo, uma pizza com gravlax, a gente fez lá nessa cobra, uma pizza com gravlax, que é o lombo do salmão. Você faz uma mistura ali de açúcar mascavo, se eu não me engano, açúcar mascavo e endro, né? Aí você cobre ele, forra todo esse lombo, filma e deixa na geladeira ali e tal. E depois você vem filetando, tirando fininho. Claro, esse salmão não pode ir ao forno, então você mata essa preparação. Ele é quase que, você tira quase que um carpaccio. Então ele é mais para finalizar, uhum. entendeu? Como é que É é isso, vai muito. Tá? cara, o peixe aí, cara, no centro, assim, pelo Brasil, assim, mais litoral? Hoje eu moro aqui numa região praiana, né? Moro aqui em Santa Catarina, na praia. Eu tenho uma oferta grande de peixe, camarão, então para mim não fica tão caro quanto eu morasse como eu morava antes na região serrana do Rio de Janeiro. Então, para o camarão sair da praia e subir a serra, tinha um custo, né? E Claro. é isso, né? Eu acho que a pizza de camarão, como eu citei, né, de abobrinha e rúcula, era uma que eu discuti bastante para colocar, sabe? Eu pensei, refleti bastante se eu colocava ou não. Na época, até com o meu sócio e tal. Porque a ideia era a gente tentar criar um cardápio com a cara da região serrana. Então, ali a gente estava, sei lá, 30 minutos do Brejal, que é um celeiro de orgânico, né, de produtos orgânicos. Um pouquinho mais distante, ali uma hora e pouquinho, do Patilha Alferes, que é um grande produtor de tomate. E eu já fiquei sabendo que tem uma família plantando samarzano lá. Olha, Então, é a gente em busca dessa turma aí, cara. Botar a mochila nas costas e fazer essa expedição, caçar essa turma aí. Então, a ideia era essa. A ideia na pizzaria era tentar trabalhar com o máximo de produtos da região. Então, o cogumelo era da região, o shiitake, né? Era o produtor. que show. Claro, alguns embutidos na época eu não conseguia, né? Hoje tem mais facilidade de conseguir. Hoje eu consigo ter uns contatos de embutidos artesanais, Uhum. que é interessante também quando você tem esse trato direto com o produtor, por exemplo, de um embutido, você consegue calibrar um pouco da forma como você quer, né? Então eu consegui para um cliente de consultoria, num desses clientes, do produtores, né, de embutido. Era uma linguiça que ia um pouco de pimenta, dedo de moça e erva doce.
Então você consegue, não, bota um pouquinho mais de erva doce, menos erva doce, aí eu quero um pouquinho mais picante, menos picante. Isso. Então você consegue também, junto com o teu fornecedor, desenvolver algo que acaba sendo exclusivo seu, né? Uhum. Que traz, volto a dizer, traz personalidade para o teu cardápio. Óbvio, tem aquela pizzaria que ainda quer trabalhar, né, com sabores clássicos, geralmente até, principalmente, né, os deliveries, hotel, sem problema, sem problema. Claro, se a gente consegue trazer, substituir, como eu usei de exemplo ali, a azeitona pelo tapenade, a gente consegue dar essa personalidade, né? E é Uhum. muito bom para a gente, chefe, enquanto a gente prepara um prato, uma pizza, que a gente leve a nossa assinatura e tenha esse reconhecimento, né? Claro. Assim, puxa, que eu só encontro a pizza de cebola com bacon lá na Vasejo, em Verona. Lugar nenhum mais eu encontro. Faz Eu todo só encontro de calabresa com mel picante lá no Pobre do Maitá. Eu encontro aquele mel, né? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem aí, o Brasil é rico. A gente pode explorar uma coisa que a gente não está explorando, que eu já vi na Itália aí, que é a sazonalidade. Eu fui uma época na Itália, inverno, o cardápio era um, primavera eu vi que o cardápio era outro. E isso a gente explora pouco. Nosso cardápio é anual, se não fica 3 anos o mesmo cardápio, né? Uhum. Isso a gente acha que a gente pode explorar um pouquinho mais, ser um pouco mais ousado. É. Trabalhar com insumos da época. Uhum. Da época. Para poder também barganhar mais, conseguir um preço melhor e também. Sim, 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 sim. Claro, a oferta é maior, né? A oferta é maior, você consegue. E E o próprio fornecedor precisa escoar, né? Aquela produção. isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre as frutas, cara, para a questão das pizzas doces, assim, porque aqui na Itália praticamente é zero, assim, ó, o assunto pizza doce, né? Existem algumas pizzerias que fazem a pizza com Nutella, é é uma coisa completamente inusitado, se você vê assim, né, a pizza doce. No Brasil já não, né? No Brasil tem o pessoal que faz. Tá, tem, tem. Aí eu sou também reticente, tá? Eu não Uhum. sou muito fã, eu não sou muito fã das pizzas muito decoradas que parecem bolo, né? Parece uma torta. Então, claro, tem os doces que eles jogam, né? Tem o beijinho, que é com leite condensado e coco, Hum, tem, enfim. Mas eu acho que é possível, a gente consegue, claro, trazendo para a nossa realidade, para o gosto brasileiro, né? Trazer esse estilo de pizza, mas sempre com parcimônia, né, cara? com certeza. Então, eu Até falei, acho que numa live que nós fizemos, né? A pizza de chocolate que eu fazia, eu pegava uma geleia de pimenta, pincelava o disco, ia ao forno, quando eu tirava, eu colocava um ganache de chocolate. bom, Alguns clientes reclamavam um pouquinho, entendeu? Depois eu vi o seguinte, eu posso ter num evento ou num cliente alguém que seja alérgico à pimenta. Então tem que tomar esse cuidado também. Aí eu comecei a substituir a menta, geleia de menta, pela de pimenta por menta, né? uhum, Porque no final dava um frescor. Pizza de banana, né? Pizza de banana. Raspa, pega uma canela em pau, raspa na finalização e joga uma raspinha de laranja ali, também vai trazer um cítrico, traz um frescor, sabe? A percepção ali do. Então, esse a gente pode explorar. até uma boa saída, assim, pelos gostos que você falou e pelo que eu já também experimentei no Brasil nas últimas férias que eu fui, que as pessoas colocam, assim, um ingrediente muito doce com outro ingrediente muito doce e aí eles completam em cima com M&M's, que é uma coisa muito doce. Então, assim, Não. um equilíbrio nesse sentido seria fundamental, assim, o chocolate já é doce pra caramba. Aí se você vai pôr mais um leite condensado em cima e mais um M&M, Não, perfeito. O é, chocolate é doce. Vamos trabalhar com chocolate meio amargo, ou 70% cacau, né, entendeu? o Walter escreveu, na pizza doce a massa com chocolate é uma opção? Por que não? Poderia até ser uma cor assim mais amarronzada. Eu faço o meu Outback, que é o pão de hambúrguer, eu coloco cacau 70% amargo, você sente o gosto do cacau no final. Cara, fantástico. Por que não tentar? É. Nunca tentei com a pizza. Isso. Se a proposta for gerar essa percepção do cacau, do chocolate na massa, ótimo. Se for só para
colorir, não sei, se passa desapercebido, assim, né, despercebido, não sei, não sei. E tem que pensar o seguinte também, na operação, né? Você vai ter uma massa com cacau só para uma pizza. Será que você não está travando o seu estoque ali, desperdiçando? Isso tudo Essa- ele tem que botar tem Quanto que é, botar na ponta do lápis. Hã? a pergunta seria assim, quanto é uma venda de pizza doce assim, na saída do dia, digamos, é um 10%, será? Chega a um 20% das pizzas de uma pizzeria? Ah, cara, depende da região. Depende da região e depende do estilo de pizzaria. Se for uma pizzaria napolitana, acho que zero. Vai ser só uma de Nutella e PT saudações, entendeu? Hã? Aí tem pizzarias, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, com rodízio, possivelmente a alegria da criançada é quando chega a pizza doce, né? Então é muito isso, muito público que você está trabalhando. Te falar qual percentual que representa, eu não sei. Hoje eu não tenho esse número, posso até pesquisar. Mas é isso, o Brasil é muito grande para a gente, né, se prender a um percentual. Que eu posso estar te falando uma realidade de Santa Catarina e não ser a mesma do Pará ou de São Paulo, né? Muito interessante. A Edna falou, a Edna Fonseca, obrigado por participar. Escreveu 70% cacau com raspas, cacau 70% com raspas de laranja Bahia. Oh, deve ser bom. Olha, é. É bom. Tem um amigo aqui, né, que faz, na verdade fazem, né, tanto o Mário Tacone quanto o Antônio Tipulo, eles fazem com a laranja Bahia, cortam fininho a laranja Bahia, cobrem a pizza, levam ao forno e quando retiram, polvilham um pouco do açúcar confeiteiro e depois volta só para dar uma Ó, queimadinha naquele açúcar, sabe? Bacana, vale. Eu fazia muito, eu faço, né? Nos eventos e tinha na minha pizzaria a de pera com mel. uhum. Um pouquinho de gorgonzola e mel. Então é uma pizza que não é uma pizza de sobremesa, não é uma pizza doce, mas também está ali no meio campo, né? Para quem gosta do agridoce. Bem legal, bem legal. Olha, eu acho que é por aí. Uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, cara, é a abertura para coisas novas. Eu acho que a pessoa que fica ali tapada, acha que tem que ser assim, tem que ser assado. Você pensa assim, né? Aquele cliente teu, Sim, aquele cliente mais chato teu, quantos clientes ele não deixa você pegar mais, né? Porque você não pois é. por causa dele, você tem medo dele, você tem medo que ele vai chegar e vai te jogar na cara que você fez isso, isso e aquilo. E quanta gente nova você deixou de ganhar para tua pizzeria só porque você não fez as mudanças. Então, teve aquela pergunta aí mais cedo, né? Da questão da rejeição, né? A É, gente não pode ter esse medo. Eu acho que não é botar um cardápio 100% louco, né? isso, Tem que ser algo pensado, estudado. Quem é o público? O público é um público que tá, 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 tá disponível, né? A experimentar algo diferente. Poxa, é um público mais conservador, então de repente não vale a pena arriscar. Enfim, vai muito do perfil de quem você está se propondo a vender a sua pizza, né? com certeza. Ó, nós fizemos gorgonzola e café aqui com o pó do café. Rapaz, deu o que falar, deu uma polêmica, rapaz. O bom é Já me falaram já me falaram de gorgonzola com chocolate, cara. chocolate, cara. Olha só. Né? Eu nunca experimentei. Então, A gente experimentou. eu comprei aqui para casa uma gelé, uma pasta, né? Uma pasta de gorgonzola com damasco. Eu achei super interessante, cara. E aí na minha cabeça já veio pensar numa pizza com gorgonzola. Como é que eu vou apresentar esse damasco? Vai ser em geleia? Vai ser a fruta picadinha, entendeu? Então Aham. é isso, a gente tem muita referência que a gente traz ao longo da vida, experiências positivas ou não, né, que ficam guardadas aqui nas gavetas. Então a gente pode explorar isso. Pera e gorgonzola é um clássico da culinária italiana, né? Tem as pastas que tem essa base. É, Tomate com manjericão é um clássico também. Friarielli com salsicha é um clássico. Você falou agora há pouco da batata, Sim. né? E eu sempre brinco assim, a primeira vez que eu fui à Itália, eu estava no norte e eu vi uma pizza de batata com alecrim e salsicha. E aquilo me causou uma estranheza, né? Eu falei, cara, não acredito, batata na pizza. E depois de tanto passar ali em frente à pizzaria, era uma pizza ao talho, né? De tanto passar em frente à pizzaria, indo pro hotel e tal, resolvi experimentar. E foi fantástica a experiência que eu tive. Tanto que eu fiquei fã dessa pizza, né? Então é isso, às vezes você fica um pouco de receio e está perdendo uma excelente oportunidade de descobrir novos caminhos, né? Novos mundos aí.
Claro, claro. Aqui tem, né, essa tastaçar que eles usam, né, que praticamente é o que tem dentro da linguicinha, né? Você pegar uma linguicinha Aham. e você abrir ela, você fazer nela toda com pedacinhos assim. Aí você pega a batata, pica a cubeta, a quadradinhos, coloca o azeite, o rosmarino, Alecrim. 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 Coloca o alecrim, o sal, pá, no forno, rapaz, tu tira aquilo ali bem douradinho, joga em cima da pizza com aquela salsicha, meu amigo. Ah, tem alguém que colocou aqui, não consigo voltar. O cara. Deixa eu. Ah, pastifício. Ah, Isso foi a que citei acima, gorgonzola com damasco, fica divina. é, Ah, então já tá na minha frente o pastifício aí, tá vendo? show, show, Já show. fez de gorgonzola com damasco. Tem, Boa. tem Aí, o cara. da Lago, comentou doce de leite e gorgonzola. Por que não? É. Ah, doce de leite com flor de sal. Então tem elementos que a gente consegue trazer da confeitaria, da cozinha quente, Aham. que a gente consegue aplicar na pizza. Para mim, pizza é um sanduíche aberto, assim. Acho que vale, é uma tela em branco, né? Vale tudo com parcimônia. Eu acho que a gente pode experimentar, não precisa ficar engessado, preso, sabe? Olha só, chegou uma outra interessante aqui, o Zex Iluminação colocou aqui, o figo é uma tendência. Aqui nós comemos muito figo na pizza. A gente tem um vai muito, é figo, gorgonzola e a gente coloca o vinagre Balsâmico. em bolinhas, é uma bolinha de gelatina, eles falam Ah, uma pérola, esfera de balsâmico. esferas aqui, aí vocês falam. Aqui a gente fala pérolas, né? E a gente coloca, Aham. aí ela estoura na boca. Ah, delícia. Figo e gorgonzola é uma delícia. É, sim, mas nem toda. Então, pode ser o figo na época, acho que o figo fruta, né? E E aqui a gente tem o figo doce, em lata. Aí já é um outro. já é, Mas o figo fruta eu acho interessante. eu acho que ele Pistache, pistache, brie, mel. Aí, tem bastante coisa acontecendo aí, ó. Figo caramelizado com gorgonzola. Isso aí. é até sem pizza é bom, né? Até ele assim, ó, brisinho assim com já tá Aí, já estou anotando aqui, ó. Já estou anotando todas essas dicas aí para o próximo cliente aí que eu fizer. Já tenho o cardápio pronto, hein? show. É isso aí. Nós queríamos, Obrigado, galera. Hã? Pedro, nós queríamos que vocês viessem falar com a gente por pessoas, né? Tipo aqui, ó, Sim. o próprio Pastificio Maltagliati. Peçam para entrar aqui na live, pessoal. Vamos bater um papo legal para a gente conhecer um pouco vocês também, saber um pouco do trabalho de vocês. Não se acanhem, como diz o Gaúcho. Isso aí, isso aí. E outro que é amanhã, né? Amanhã é o Frederico Tomé, né? Isso Da mesmo. Pinta Romana. Uma É um que também faz umas preparações bem interessantes. Faz uma de salmão com geleia de alguma coisa lá, cara, bem. Como é que é? De laranja, eu acho. Coisa cara, de laranja. você É bem interessante também. vamos pedir tudo para ele amanhã. É às 18 horas também. Quero convidar todo mundo. Produção em larga escala será o tema, mas a gente vai falar um pouco de tudo também, né? Depois nós temos na quarta-feira, dia 15, mas vamos estar com o José Carlos Santos, o português, né? Que faz. Ele é um padeiro premiado. Ele estava na CIDEP aqui em Rimini, na feira CIDEP, que é uma das maiores feiras de panificação da Europa, e ele estava aqui participando de uma competição de panificação. É pluripremiado, o cara é fantástico, humildaço demais, gente boa pra caramba. É o José Carlos Santos. Depois a gente vai falar na quinta-feira, com o Luan Rubio, também um grande personagem, como se diferenciar da concorrência. Ele que tem a pizzeria dele lá há um bom tempo. Nós nos conhecemos há pouco tempo, já gostei pra caramba dele, humildaço também, gente boa pra caramba. E o Marcos do Pão, que estava aqui com nós lá em Parma, no Moinho Dente. Ele que é da Academia della Farina e está fazendo um trabalho especial, tem uma história de vida fantástica. Nós vamos conversar com ele na sexta-feira. Falar um pouco sobre pizza, superação na vida empresarial, porque, né, Pedro, eu conheço várias pessoas, cara, que mudaram a vida quando decidiram começar a fazer pizza, cara. E começaram pequeno, foram em casa, foram... O Marcos, cara, o Marcos batia nas panificadoras, assim, a pedido, entendeu? Pedindo, assim, para ir lá bater, e vendia nas feirinhas e tal, condominiais, e foi crescendo. Hoje o cara tá grandão, muito massa. Só respondendo aí a família Artioli, salmão com geleia de maracujá funciona muito bem, tá? Pode ser também uma geleinha de frutas vermelhas, é interessante. E, Felipe, eu vou te dar um cascudo. Felipe brincou aí, né?
pizza com hidratação de 1% de sangue, porque eu estava preparando um curso, preparando a massa e tal, me cortei. Não foi para massa, deu tempo de me salvar ali. Então, Felipe, ó, Sabor tá enquanto. na minha foto, tá na lista negra do professor, hein? Essa é Sorte dele que já passou a prova. Tranquilo. bom, cara. Eliane, ó, a Eliane pediu, falou que é de Imperatriz no Maranhão e ela quer trabalhar com pizza. Então, Eliane, vai lá no nosso link da bio ali no Viver de Pizza, se inscreve. Amanhã nós vamos começar uma aula grátis ali sobre fermentação e maturação. E ali você já começa o teu caminho aí para essa, Tá. para Já essa. pedi para dar um joinha aqui, o dedo tá zero bala. O dedo tá. Foi aqui, ó, pontinha de nada, pontinha de nada. Sacanagem esses caras, né? Pra zoar. É isso aí. Tem a Edna também falou que deve ser muito bom, que faz salmão com molho de maracujá e é top. Caramba, bicho, deve ser bom mesmo, né? Já, nunca A pensei. gente tem muita referência, né, da cozinha mineira, baiana, gaúcha, paulistana, que a gente consegue, né, africana, que a gente tem, que influencia basicamente todas aqui, do norte, lá do Pará, Amazônia, que a gente consegue explorar, entendeu? Claro, eu pegar um elemento do norte e tentar vender uma pizza no sul, não vai vender, né? Como a de pizza de coração de frango, que para mim causa uma estranheza, lá no Rio Grande do Sul é muito comum. Se eu pego essa pizza e levo para o norte, para a região lá do Pará, ou mesmo Nordeste, pode ser que não venda. Então a gente precisa ter isso. Eu acho que, a grosso modo, se a gente fizer um resumão dessa live de hoje, a gente precisa estar atento ao nosso público, a quem a gente está disposto, propondo a trabalhar, né? A oferecer a nossa pizza. E aí, a partir daí, a gente vai em busca dos ingredientes. Se a gente tem a oportunidade de pegar os ingredientes frescos, sazonais, da época, e próximos à nossa comunidade, melhor ainda. Melhor ainda. Você está valorizando o comércio local, o produtor que está do teu lado, né, o pequeno produtor, e levando um elemento, com certeza, de qualidade para o teu produto. Uhum. Certo, menino? Concordo plenamente. E é isso aí, cara. Melhorou o dedo, então. O Felipão falou para você fazer um joinha. Melhorou. Show de bola. Gilmara, obrigado por ter entrado também. Agora pode entrar, Gilmara. E a Gilmara lá do Japão, nossa amigona, já fez live com a gente também, falando sobre pão, sobre o trabalho dela lá no Japão. E, cara, só tenho a agradecer, Pedro, muito obrigado. Infelizmente o pessoal não quis participar, mas enfim, a gente vai ganhando confiança, né? Uma hora o pessoal começa, né? Cara, assim, vamos começar a trazer esse pessoal para o jogo, né? Assim, acho difícil poder ter participado aí com a gente, né? Deu muita dica, muita mensagem interessante, né? Conversou bastante, contribuiu bastante, só não botou o rosto ali pra gente ver. Mas tá tudo certo. O importante é isso, é participar. Hoje eu já vi que mais gente participou, né? Em relação ali a outra live. Exato. Produtores, legumes, hortaliças e cogumelos, isso aí. Então acho que é isso, cara, é trazer essa turma. Ó, o Paulo Talma, da Confraria Talma, é um cara também, sigam ele no Instagram, é um cara que faz umas cardápio bem inusitado, assim, também. E ele faz uma pegada que eu acho super interessante. Ele faz eventos, né? Recebe as pessoas, um grupo no espaço dele. E não tem cardápio. É um cardápio ele que cria na hora ali. Vai no mercado, vê o que tá bom, o que não tá bom e lança. Eu acho que é isso, entendeu? Claro, ali é uma situação, uma outra proposta, né? Você está num ambiente onde você está recebendo um grupo que está disposto a essa surpresa. É diferente de uma pizzaria, mas vale, assim, vale essa. Eu tinha um amigo, tenho, né, na verdade, um amigo chamado Vitor Pizzi, que tinha uma casa de pasta, de massa lá em Petrópolis, e ele também, cara, ele tinha sempre a base, né, o espaguete, o fettuccine e tal, era sempre ali aquela base, mas dependendo do final de semana, o molho mudava. O molho mudava. Ele ia também no mercado, o produtor, e via a abobrinha, a berinjela tá interessante, vou fazer alguma coisa com a berinjela, a abobrinha tá interessante. Ou achei esse tomate amarelo, achei, sabe? Então o cardápio estava sempre renovado, vamos dizer assim. Isso é fantástico. O cara que tem disposição para fazer isso, eu tiro meu chapéu. Paulo. Não é Paulo, tá aí, ó. Lá, botou isso mesmo. Paulo. Então, assim, claro, tem 2 ou 3 sabores que ele mantém, que é né, já o carro-chefe dele e tal. Mas o resto, cara, é um cardápio aberto, assim. Que massa. E aí vale a experiência. Você já viu alguma pessoa que coloca açaí na pizza? Eu não sei. Não.
Não, açaí não. É comido como salgado também, mas... Não, então, cara, aqui na região sudeste a gente come quase como se fosse um sorvete, né? Bota granola, bota xarope de guaraná, banana e tal. Quando eu fiz uma consultoria no Pará, eles comem no almoço. O Olha, açaí com peixe, bota uma farinha, entendeu? Então, assim, é isso, vai muita região, né? O que pra gente pode ser uma sobremesa, pro pessoal lá do norte não é uma sobremesa, é um prato salgado. Então, interessante. mas a gente não chegou nesse cardápio desse cliente lá no Pará, a gente não colocou o açaí. Eu não consegui encontrar uma forma de colocar o açaí na pizza. Ah, olha, Mas foi, bambu, camarão seco, isso aí, alguns elementos da cozinha deles, lá da culinária deles, entrou. E ficou bem interessante, tá? nossa, Pizza, ficou bem interessante. o peixe também, assim, os frutos do mar, né? Tipo, a ostra, aquele... Ostra não, desculpa. O mexilhão, porque daí nos nomes Mexilhão, mexilhão. é complicado os nomes. Cara, aqui na região, eu estou próximo a Florianópolis aqui. Essa região tem, né, o cultivo, vamos dizer assim, acho que é cultivo que falam, de ostra, né? Aham. É, E aí a ostra é fresca, então, se eu conseguir trazer isso, mas é aí esse lance, né? Como é que eu vou apresentar isso numa pizza? Que a ostra tem que ser fresquinha, tem que ser aberta na hora. Tá, né, cara? Então, tem que pensar nesse elemento, né? Tem que pensar nesse elemento sempre. Será que funciona ou não? Possivelmente não, mas também não posso descartar. O... Certo, tio? É isso aí, cara. Eu só gostaria de ver aqui se mais alguém falou alguma coisa, tal. Felipe Ah Leonardo lá. falou que no Nordeste encontram pizzas de açaí doce com leite condensado. Aí já pode ser, já, né, passando para o doce, ali já pode ser que aconteça. Ó, o Paulo aí, o Paulo colocou maçã caramelizada na finalização. Esse é o carro-chefe dele aí. Ele enrola os clientes até o final para poder servir essa pizza de maçã caramelizada. Que legal, que legal. Obrigado pela participação, né? É Paulo, né, o nome dele? Paulo. Show, show. E, bom, eu acho que seria isso. Tivemos 1h10 de live. Gostaria de agradecer. É, Pedro, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Sempre muito disponível, meu amigo Pedro. Obrigadão, viu? obrigado você pelo convite, obrigado aí a todos que nos acompanharam, que entraram, saíram, participaram, mandaram mensagem, mandaram sugestões aí, né? Bom, As perguntas e isso aí, bom, é sempre válido. A live, o propósito da live é esse, né, cara? A gente criar essa comunidade e fazer sempre isso girar, né? Essa informação girar, não ficar retida nem a mim, nem a você, nem ao Paulo, por exemplo, né? e vamos pesquisando. Eu sei que você é um cara que gosta de ler, pesquisar, isso é sempre... A hora que a gente tiver novidades aí, coisas que a gente vai descobrindo, vamos embora, vamos trazer, fazendo live e vamos compartilhando. Combinadíssimo, combinadíssimo. Peço desculpas a vocês, mas eu tenho compromisso agora às 7h30 Valeu. Um e a abraço. gente combina uma nova live aí para dar sequência aí. Aí com a participação da turma aí. Show, 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 show. Certo? Show. Tchau a todos. Um Obrigado, abraço. pessoal. Bora lá. Tchau. Bora viver. Obrigado aí, valeu. Um abração a todos.